No início, Clarice escrevia em segredo. Um dia, ainda muito pequena, resolveu mostrar o seu feito. Papai, Oi? eu inventei uma poesia. Eu e o sol. As galinhas que estão no quintal já comeram 2 minhocas, mas eu não vi. Mas o que é que você e o sol têm a ver com poesia? O sol está em cima das minhocas. Eu fiz a poesia. Não vi as minhocas. Clarice! Clarice tinha fome de palavras e pensava que livro é como árvore, é como bicho, coisa que nasce. E quando se encontrava com um livro que lhe agradava muito, chegava a sentir agonia de tanto gostar. Mas era pobre, não tinha livros. Precisava lutar para ter. Menina, sonhava com esse. Ao saber do seu desejo, uma colega da escola, com cara de pouco caso, se gaba. Eu tenho. O olho de Clarice arregala e ela emenda. Te empresto. Empresta nada. Prometia levar no dia seguinte, esquecia. Ia dando desculpa esfarrapada, uma mais puída que a outra. Torturava Clarice. Até que marcou dia e hora. Assim como se nada fosse. Passa lá em casa amanhã. Ah, Clarice nem dormiu de noite. Coração aos pulos. Chegou cedo na porta. Bateu, esperou, chamou, implorou. Cadê? Ah, peste! Vê se isso lá era amiga! Quem salvou foi a dona da casa. Viu que ali tinha coisa errada, botou a menina pra dentro, ralhou com a filha Sovina e ainda disse assim pra Clarice. Leve quantos livros quiser. Alimentada na sua fome, Clarice foi treinando e foi testando e praticando inúmeras combinações. Palavra bela com palavra estranha. Palavra doce com palavra dura. Palavra feia com palavra forte. Palavra que cheira. Palavra que mata. Palavra que assusta. Palavra que salva. Palavra que fere. Palavra que morde. Para testar o experimento, o seu cão foi sua cobaia. Um cão com olhar de gente, que fumava com ela, bebia uísque e sabia exatamente quando a amiga andava triste. A cumplicidade era tanta que Clarice até inventou uma língua, só para conversar com ele, secretamente. Da coleba, tutibã, ziticoba, letubã. Jojuleba, leba, bã. Tutibã, leba. Leba, jã. Ah, tutuquina. Zefirã, jetobabe. Jetobã. O tempo passou. O tempo passa. Clarice já tinha e fazia livros, que datilografava no sofá com a máquina no colo enquanto os meninos corriam pela casa. Um dia, de repente, um filho pediu, na verdade, exigiu que a mãe lhe escrevesse uma história. Clarice parou o que estava escrevendo e desse dia em diante passou a fazer coisa nova que criança também pode ler. Um monte de história de bicho.
do tempo que os bichos falavam, história de coelho, de macaco, de gato, cachorro, periquito, papagaio, de galinha. Até que uma noite, Laura sentiu que o ovo estava pronto para nascer. Como é que ela sentiu? Desculpe, não sei, porque nunca fui galinha na minha vida. Ela fazia muita história de galinha e de ovo de galinha. Clarice sempre prestou muita atenção em galinha. E ela mesma achava engraçado gostar tanto de galinha viva e, ao mesmo tempo, gostar de comer galinha ao molho pardo. Ela gostava muito de ser linda, tanto que você vê pelas fotos da Clarice que raramente você vê ela distraída diante de um fotógrafo, né? Sempre tinha um olhar, uma maquiagem, então tem esse lado. O outro lado é que a Clarice era muito autêntica, o comportamento dela era muito diferente do que se esperava de uma mulher linda, ainda mais naquela época. Ela não gostava de ser olhada como um bicho estranho. Isso ela não gostava. Ela tinha defeitos? Quando a gente faz um trabalho dedicado a alguém com a importância da Clarice Lispector, a gente tende a ver só as qualidades, eu confesso. Mas sim, a gente encontra na biografia dela depoimentos de amigos assim, muito próximos, como a Marina Colasanti, a Olga Borelli, dizendo que tinha um lado da Clarice mais difícil, principalmente no convívio social, né? Então, tem uma história que ilustra um pouco isso, que é quando faz-se uma festa, um jantar em homenagem a ela, a pedido dela. E um jantar lindo, chegam os convidados todos e em pouquíssimo tempo ela se levanta e se retira. E eu acho que ninguém sabia muito bem o que esperar de Clarice. Muita gente pensa que a Clarice era estrangeira. Por que você acha que isso acontece? Acho que acontece porque de fato ela era e não era. Ela nasceu na Ucrânia, então veio para o Brasil muito pequenina. Há uma polêmica sobre se ela veio aos 2 meses de idade ou 1 ano e 2 meses, né? Tem uma controvérsia sobre isso, mas o fato é que ela veio para cá tão pequenininha que ela dizia que nunca tinha pisado naquele país distante, porque ela aprende a andar no Brasil, né? No Nordeste brasileiro. Eles vão primeiro para Maceió, depois para Recife, e já adulta ela vem morar no Rio de Janeiro, onde ela vive a vida toda. Um detalhe que eu acho que contribuiu para essa impressão de que ela fosse estrangeira, que é a seguinte: primeiro ela casou com um diplomata, então ela viajou muito no mundo todo, né? Então ela viveu fora do Brasil muito tempo. Mas também tinha um outro detalhe, que eu acho que esse sim é uma curiosidade que pouca gente sabe, que a Clarice tinha a língua presa. Então, os R's dela eram R's que parecem um pouco o R do francês ou do russo, e não era. E é curiosa essa história, porque tem um momento que um médico consegue fazer com ela um tratamento e ela fica falando normalmente. Mas dali a pouco tempo ele encontra de novo com ela e ela está de novo falando com a língua presa, e
porque de fato a identidade dela estava ligada com aquela maneira de falar, então ela acaba recuperando, abandonando o tratamento e recuperando aquela fala diferente que ela tinha.